e nós temos que ser luz aonde nós estamos, né? E a gente vem falando de uma série de mensagens, né? Começou com o Cezinha falando da natureza da igreja, aí depois veio o pastor Paulo falando do propósito da igreja. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja geracional, e domingo que vem o pastor vem fechando, né? Falando a respeito da família da igreja, uma família para se pertencer. Se vocês entenderem, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo direcionados para algo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, como igreja, como povo. A gente não está aqui por acaso, a gente não se encontra aqui aos domingos só porque a gente se gosta. Não que a gente não se goste, é lógico que a gente se gosta, mas nós temos uma missão, nós temos um trabalho, nós temos algo para fazer, nós temos algo para construir. E é diferente você pertencer a uma igreja que já está consolidada, uma igreja que já tem os seus alicerces muito bem firmados, que já tem uma organização e um trabalho que está iniciando. É muito diferente. E se nós não tivermos muito claro aquilo que Deus quer de nós, a gente vai ficar perdido e a gente não vai saber o que fazer. E essas mensagens, e esse trabalho, e essa oração de 40 dias que nós estamos fazendo, é justamente para que a gente tenha a clareza daquilo que Deus quer fazer com a mim e com a tua vida. E eu garanto para você que não vai fugir de ser o farol que brilha à noite, de ser a ponte sobre as águas, de ser abrigo no deserto, e de ser a flecha que acerta o alvo. Entenda isso, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a igreja geracional. Nós vamos falar sobre a igreja que tem que prover um ambiente acolhedor para trabalhar com várias gerações, com várias faixas etárias. A gente não pode ficar exclusivamente fechado a um determinado tipo de culto. Isso era comum alguns anos atrás, né, pastor? A gente via muito isso, falar, essa igreja é mais isso, essa igreja é mais aquilo, né? A gente percebia que existiam igrejas direcionadas a uma determinada faixa etária. E é legal essa ministração que o pastor trouxe a respeito do jugo, porque ele mostra, né, que a mistura entre aquele que já conhece, aquele que já tem experiência com aquele que está chegando, ela é de extrema importância para que as coisas aconteçam da forma como elas têm que acontecer. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de lado a experiência dos mais velhos, mas também a gente não pode, de maneira nenhuma, tentar segurar a energia dos jovens. A gente precisa ter a inteligência de atrelar e juntar tudo isso aí, fazer uma coisa só, e o reino vai crescer com isso. E é isso que a igreja precisa estar preparada, nós precisamos estar preparados para isso. E nós temos aqui, se a gente olhar, temos aqui diversas faixas etárias. E Deus se preocupa com cada um de nós. Desde a criança, quando tem lá a salinha das crianças, que muita gente não dá importância, gente, ali é o maior lugar onde se semeia. A palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, porque a semente foi lançada. E a salinha das crianças é o lugar onde a gente lança a semente. A Jana tem muito carinho com isso, né, Jana? A Jana ama fazer esse negócio. E é de um valor, gente, tremendo. E é de uma importância tremenda. A salinha das crianças, ela não existe para que os pais tenham um pouquinho de paz, um pouco de tranquilidade para assistir o culto. A salinha existe para que o seu filho seja ministrado, enquanto você também está sendo ministrado. E igreja é isso, é ter a linguagem para cada uma das faixas etárias, para cada um do tipo de pessoa que entra aqui dentro. E nós temos que estar preparados para isso. Ninguém, gente, deve ser deixado de lado. A igreja, ela tem que ser constituída mesmo de pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes. Eu lembro quando a gente era moleque, nem convertido era ainda, a gente já era na igreja, não tinha se convertido ainda, né? E aí a gente falava que a Assembleia de Deus era igreja de velho, né? Falava, a Assembleia só tem velho. E por quê, gente? Os meninos da Assembleia vinham com nós, que era da Nazareno, para jogar bola, para ir no acampamento, que na Assembleia não tinha. Era um momento diferente que eles estavam vivendo, né? E depois, mais para frente, eu vou contar o que Deus fez comigo por causa dessa palhaçada que eu falava. Aí Deus falou, então vamos ver o que você vai aprender, né? E a gente necessita um do outro, a gente precisa dessa troca. E nós, como igreja, nós temos que estar preparados para essa troca. Nós temos que estar prontos para essa troca. Olhando realmente, de fato, para a necessidade de cada um.
o que cada um precisa. E eu acho legal esse começo, sabe? Porque muitos de nós vamos ser levantados e usados em coisas que a gente não faz ideia. Sabe, Deus vai levantar você para falar com pessoas que você não fazia ideia, com um grupo que você não fazia ideia, e a hora que você estiver lá falando, você fala assim, puxa, eu estou exatamente onde eu precisava estar, eu amo fazer isso que eu estou fazendo. E Deus vai começar a plantar coisas aí no teu coração, e na verdade Ele vai fazer florescer coisas aí no teu coração que estão escondidas e guardadas, que foram colocadas por Ele, e que você ainda não descobriu. Mas no momento certo, o Senhor vai fazer despertar isso, você vai falar, puxa, o Senhor me chamou para isso. Eu garanto para você que nenhum de nós foi chamado só para ficar sentado aí na cadeira e ser ministrado. Nenhum de nós. Todos nós temos uma função, todos nós temos um chamado, todos nós temos algo que Deus quer que nós façamos, nós temos um motivo de existir. E é por isso que nós estamos aqui. E nós, como igreja, estamos sendo preparados para entendermos qual é o nosso papel diante do Senhor, para que a gente seja luz na vida das pessoas. A igreja, ela é um point de gerações. E todo jeito de relacionamento verdadeiro, ele depende primeiramente de uma coisa que se chama respeito. Isso começa já dentro de casa. A gente percebe que a família, ela traz para nós essa base desse relacionamento. Porque dentro de casa nós temos várias gerações. Temos os filhos, nós temos filhos adolescentes, temos nós, que somos jovens, né, pastor? Somos jovens, né? Amém. Então, o pastor concordou, ele é um anjo da igreja, gente, né? Tá certo. E nós temos o pessoal mais velho, temos os vovôs, as vovós, e às vezes a gente junta todo mundo, né? Ah, é, pastor. Tem vovôs muito jovens, igual o pastor Lino, né? Mas, gente, e não é um conflito? Porque às vezes, olha que coisa interessante, a criança está ligada no 380, né? A criança está a milhão, né? E a gente que é mais velho, se chega no final de semana, o que você quer? Você quer desligar as turbinas, gente, e ficar ali, ó, em stand-by, que fala, né? Ficar no descanso, você quer silêncio. Eu lembro quando eu era jovem, gente, eu adorava culto barulhento. Sabe, a gente tocava de sábado lá na Nazaré, na oficina G3, resgate, só música barulhenta. Os vizinhos brigavam, os vizinhos xingavam nós. E nós não estávamos nem ali, porque era guitarra, era baixo, era bateria. E a gente cantava desafinado, estava tudo lindo, gente. A gente adorava aquele negócio, né? Um monte de gente, né? Aí a oficina G3 veio aqui em Paulínia cantar uma vez lá no Sambódromo. Não sei se você foi, pastor. Eles vieram lá no Sambódromo, lá no Parque Brasil 500. Nós fomos lá. Mano, eu fiquei do lado da caixa de som e aquele vrum, 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 vrum na minha orelha. Eu tava achando lindo aquilo, eu tava amando aquilo. Manda aí eu ir hoje ficar do lado da caixa de som, você tá louco. Não dá, não é? Não dá, gente. Não dá para ficar. Por quê? Porque nós estamos em momentos diferentes. E dentro da família a gente percebe isso, a gente percebe velocidades diferentes, a gente percebe necessidades diferentes que vão acontecer dentro da família da gente. E a família é uma bênção, e a família é um projeto de Deus. E quando nós olhamos para a igreja é a família de Deus. O mesmo modelo de família nós trazemos para dentro da igreja. E Deus, quando pensou na igreja, Ele pensou na família também. E nós vamos ter esse conflito, nós vamos ter essas diferenças. E eu não posso falar para o meu filho, não brinque, seja velho como eu e fique sossegado. Deite e durma o sábado inteiro, se você puder. Você mata o menino. Você mata o jovem. Ontem o Lucas chegou para mim e falou assim, o Lucas está namorando, né? Acho que não é segredo para ninguém, né? Contando para todo mundo. Ele não contou, mas não é contando. Aí ele chegou para mim, pai, 6 horas você me leva na casa da Isa? Oh, Jesus, 6 horas? Por que eu pensei nas 6 horas? 6 horas eu estou bem, mas eu vou ter que buscar as 10. Né? Aí eu falei, mano, você precisa organizar esse rolê aí, cara. Né? Não dá para... Né? E aí eu descobri que eu sou o motorista dele, na verdade, né? Mas ele está na idade. Está na idade de namorar. Eu também ia namorar, só que eu sou um cara mais econômico. Eu namorava com uma moça que morava umas ruas para baixo da minha casa. Eu ia a pé na casa dela. Eu falo isso, eu ia a pé namorar sua mãe. Era umas ruas para baixo, né, gente? Mas estava tudo bem, não precisa saber, né? Mas olha só, e aí eu vou cortar ele e falar, não, filho, fica sossegado, sábado é dia de ficar em casa, fica de boa, cara, fica aí, né, vamos pro último momento no sábado, né? Não, nós temos que respeitar essas diferenças, ele está no momento de fazer isso,
né? O Tiago, a hora que você menos espera, ele vem assim, pai, estou descendo com o campinho, né? Ele vai branco e volta vermelho, marrom de barro, de tão sujo que ele volta, mas é o momento dele, ele está se divertindo, né? Ontem a gente foi lá no condomínio, lá no Vila Bela, né? A gente foi ver uma casa lá, e aí o Thiago foi e falou assim, eu não quero morar aqui. Eu falei, não estou falando que eu vou morar aqui, eu só vou ver a casa, né? E aí ele pegou, ele entrou, ele olhou pro condomínio assim, entrou dentro do carro, eu falei, e aí, cara, só tem uma quadra, não tem campo. E aí nós falamos assim, puxa vida, né? Onde a gente mora oferece mais coisas para as crianças, né? Do que aqui no Vila Bela. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Que ele precisa de outras coisas, para nós seria bom. Só casa, a gente só vai morar mesmo, né? A gente não vai jogar bola mais, mas ele vai, né? E aí eu vejo o Lolão e o Cezinha, que quando a gente era criança na mesma época, a gente era vizinho, eles moravam na rua de cima da minha casa. E a gente era doido para achar uma quadrinha, um lugar que tivesse um golzinho para jogar uma bola, né? E hoje em dia, né, a gente vê uma quadra, dá um cansaço só de olhar para a quadra, não dá? E é porque o tempo passa, né, gente? Então, gente, a família saudável, a gente precisa superar essas diferenças que nós temos. Nós precisamos passar por cima disso. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então todo trabalhar, e Deus vai olhar primeiro para quem? Para nós, aqui dentro. E nós temos que estar preparados, gente, para ser modelo de família, para que as pessoas que cheguem aqui levem esse modelo para suas casas, porque a família é um projeto do Senhor. Então como que nós, como povo de Deus, ungidos de Deus, cheios do poder de Deus, conhecedores da verdade de Deus, podemos viver de forma diferente do que o Senhor quer que nós vivamos? Como que eu, como povo de Deus, não vou olhar para as necessidades de outras gerações e não vou respeitar as diferenças? Eu não vou estar preparado para falar com as pessoas, para chegar no coração das pessoas? Você tem que estar preparado para isso. Você tem que conviver com essas diferenças. Hoje nós temos essa parede, irmãos, mas em nome de Jesus nós não vamos ter mais essa parede, porque esse negócio vai crescer. Vai chegar muita gente. E vai chegar gente de tudo quanto é idade. Nós temos que estar preparados para acolher essas pessoas. Essas pessoas precisam se sentir amadas. Essas pessoas precisam se sentir valorizadas. E nós somos a base dessa transformação. Nós somos a base dessa igreja. Nós estamos sendo preparados para ser bênção na vida das pessoas. Nós estamos sendo preparados para sermos, sabe o quê? Um ponto de amor na vida dessas pessoas. Uma pessoa, quando ela entra na igreja, ela está procurando amor, gente. A primeira coisa que ela precisa encontrar é amor. Ela não precisa encontrar aqui dedo apontado, ela não precisa encontrar julgamento. O julgamento cabe ao Senhor. Eu e você, nós não precisamos concordar com o pecado e não devemos concordar com o pecado. Mas nós temos que amar o pecador, porque o próprio Deus ama o pecador. Se Deus ama o pecador, quem sou eu e você para não amarmos o pecador? O julgamento é do Senhor. Porque quem sonda os corações é o Senhor, e não nós. Nós não temos esse poder. Né? E graças a Deus que a gente não tem, viu, irmãos? Então, irmãos, nessa parte de 1 Pedro, ele declara que a igreja é uma família, de fato, a casa de Deus. A gente é lembrado que como família, os nossos comportamentos, eles são observados o tempo todo pelo próprio Deus. Sim, eu já li. O próprio Deus criou uma família extraordinária. E nós somos instruídos a fazer o bem a todos os povos, com uma ênfase especial sobre aqueles que pertencem a essa família. Então, gente, vamos fazer o bem para quem está com a gente, para quem está chegando. Vamos estar preparados para isso. A gente tinha, lá no passado, uma estrutura muito bem determinada de ministérios. Nós tínhamos o Ministério das Crianças, nós tínhamos o Ministério de Casais, nós tínhamos o Ministério de Jovens, nós tínhamos... Gente, tudo bonitinho, tudo lindo. E agora nós vamos ter que começar de novo. Olha que coisa boa, né? E vamos começar, gente, quantas vezes for necessário. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir o Senhor. E o que o Senhor determinar que a gente faça, nós vamos fazer de coração, vamos fazer o melhor que a gente possa fazer. Amém? A gente precisa, gente, olhar para as nossas atitudes, para ver se a gente realmente pode ser chamado de povo de Deus. Eu lembro uma vez, eu era jovem,
e eu trabalhava numa empresa chamada Lubrificantes Fênix. Era guardinha lá. Eu estava começando a ir na igreja, né? E eu trabalhava com o pessoal da montagem, cabeçado, né? Eu ficava no almoxarifado, de manhã eu entregava a ferramenta para eles lá. Eu tinha que manter o almoxarifado organizado, fazer controle do que entrava e do que saía, e o resto do dia não tinha nada para fazer. Então eu levava minhas coisas e ficava estudando, né? Eu estava fazendo colégio técnico, ficava estudando. E aí tinha uns crentes que trabalhavam com nós lá. Tinha uns abençoados que trabalhavam lá. Tinha uns crentes de verdade e tinha uns crentes, aqueles crentes da China, sabe? Que não é original. E aí, rapaz, eu me lembro muito desse comentário. E os caras tudo atrapalhados, os caras tudo nosso cego, sabe? E aí, rapaz, eu lembro dos meninos falando assim, olha lá, fala para eu ser crente, olha aquilo lá, olha aquele cara, você crê daquele jeito. E, gente, o mundo olha isso. O mundo, ele anseia por uma coisa diferente. Ele anseia por ver luz. Ele anseia por ver bênção. O mundo quer isso. Mas, se ele olhar para nós, como povo de Deus, e ver em nós uma vida toda atrapalhada, tudo cheio de problema, tudo cheio de desgraça, você acha que ele vai querer? Falar, você crente para ser desse jeito aí? Cara? Não. Eu não quero esse trem para minha vida, não. E a gente precisa se consertar com Deus. A gente precisa estar diante do Senhor com uma vida reta, com uma vida correta. Não estou falando que você tem que ser rico, milionário, e não é nada disso, que não vai ter problema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como é que você se comporta frente aos problemas que podem aparecer. Eu estou dizendo, se você está usando isso tudo que nós estamos aprendendo, isso tudo que nós discutimos aqui, toda essa palavra, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, tendo um coração grato, se colocando diante do Senhor, orando frente aos problemas, para que Deus venha ungir tua vida, para que as pessoas vejam que você é guiado pelo espiritual e não pelo carnal e não pelo emocional. E aí as pessoas falam assim, puxa vida, esse cara está passando tanta coisa, mas olha a postura desse cara, mas olha a maneira como ele faz, olha a maneira como ele fala, olha o que ele diz, ele ainda assim, com a vida, muitas vezes com tanto problema que esse cara está passando. Um dia eu estava com um problema e ele chegou do meu lado e ele falou sobre Jesus, ele falou um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que resolve o problema, um Jesus que transforma vidas. Essa é a diferença. Não é não ter problemas. Todos nós vamos ter problemas. A palavra diz que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter, gente. Nós não estamos livres disso. E ser família de Deus não é estar livre de aflições. Muito pelo contrário. Estão vendendo um evangelho barato aí, um evangelho da prosperidade, que é mentira. Não existe isso. Você vai estar aqui, você vai ter problema? Você vai ter problema, irmão. Saiba disso. E se é crente, você vai ter mais problema ainda. Porque você está indo na contramão do mundo. Vai ter coisas que vão estar acontecendo que você não vai fazer, você não concorda, não é isso. Você vai ter problemas. Mas como é que você está encarando isso? Como é que você está se colocando frente a tudo isso? Olha só. Uma família forte, gente, é aquela que aceita, é aquela que apoia e alimenta os seus membros. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu tive um problema na empresa que eu trabalhava e eu estava morrendo de medo. Falei, puxa vida, apesar da minha área estar dando muito resultado, eu e a minha gerente, a gente não estava se entendendo, né? Essa mulher vai me mandar embora. Eu falei assim, como é que eu, um pai de família, vou chegar para minha esposa e dizer fui mandado embora? E aquilo acabou comigo. Aquilo me arrebentou. E eu sempre converso muito com a minha esposa, com a Glau. E a Glau é uma ajudadora, uma mulher de Deus na minha vida, né? Porque ela falou, bem, Deus está no controle, né? Se você for mandado embora, seu currículo é bom, você vai se recolocar, fica tranquilo. Eu mais bem, tem as contas, né? Eu me sentia um derrotado, né? E de fato eu fui desligado da empresa, né? Apesar de ter dado resultado no dia, eu falei para ela, assim, olha, eu reduzi o número de multas aqui, eu reduzi o número de acidentes, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ela não quis saber, ela não gostava de mim, não é que ela não gostava do meu trabalho, não gostava de mim, eu também não gostava dela, né? E aí, não dava certo. E aí eu fui desligado. E eu recebi apoio dentro da minha casa. Eu não recebi julgamento dentro da minha casa. Minha mulher sabia que eu saía todos os dias para trabalhar, ia fazer o meu trabalho, voltava, ficava até mais tarde quando necessário. Muitas vezes trabalhava até as 9 horas da noite. Ela via isso.
E dentro de casa, muitas vezes os membros da nossa casa, eles podem ter problemas. Os nossos filhos, às vezes a nossa esposa, o nosso marido. Como é que a gente, como família, vai lidar com isso, vai gerenciar isso? A última coisa que as pessoas que estão com problemas precisam é ser julgadas. As pessoas precisam ser apoiadas. E mesmo que elas possam ter cometido um erro, irmão, a gente tem que estar do lado, sim, para orientar, mas em amor. Ajudar a pessoa a encontrar e a corrigir aquilo que precisa ser corrigido em amor. Isso é ser família. Isso é você ter uma base boa, uma base para você, puxa, aqui é o meu lugar seguro, aqui eu estou bem, aqui eu sou amado, aqui eu sou apoiado, e daqui eu saio mais forte para os desafios que eu tenho para a vida. Isso é ser igreja. Nós, como igreja, nós temos que pensar da mesma maneira como nós pensamos dentro da nossa casa. Né? Os nossos filhos, eu estou com um filho adolescente agora, o Lucas com 16, a Mata com 13, né? e o Tiaguinho está com 11. Então, assim, são um já na adolescência, um chato, né, declarado, o outro ficando chato e o outro, assim, chegando a querer ficar chato. Então, assim, tá tudo naquela fase, né? E aí, cara, essa galera, eles são fogo. Por que são chatos? Eles estão num momento diferente. Por isso que eu acho que eles são chatos. Tadinhos, não são, não. Tem hora que eles deixam a gente doido, mas faz parte. E aí, eles vão errar. Eles vão fazer coisas que não era para eles fazerem. Só que é o seguinte, eu como pai, é óbvio que eu tenho toda a responsabilidade de educá-los a fazer o que é correto. Mas se quando eles cometerem um erro, eu vir para cima deles e for agressivo e não ter uma atitude coerente, eles nunca mais vão falar para mim o que está rolando. A Glaucia tem gerenciado a Marcela de uma maneira tão sensacional, gente, que só Deus. É Deus que está dando capacidade para a Glaucia, eu creio nisso. Porque ela chega, a Marcela, ela tem 1000 dúvidas, ela tem 1000 coisas, ela quer fazer 1000 coisas, e a Glaucia vai ali, contornando, sabe? E vai gerenciando, e vai cercando, e vai orientando, e vai falando, e tal, de uma maneira muito velada. Mas ela tem controlado e tem conduzido a Marcela da melhor maneira. Isso é capacitação de Deus. E a Marcela, ela se sente tão amada com isso, e ela grudou na Glaucia. Eu sempre fui o chuchu da Marcela, né? Ela me chamava de chuchu, agora nem de chuchu ela me chama mais, agora a amiga dela é a mãe dela, eu sou chato, né? E aí a mãe dela é amiga dela, mas ela fica o dia inteiro conversando com a mãe dela, todas as dúvidas que ela tem, ela traz para a mãe dela, ela divide com a mãe dela, ela fala com a mãe dela, e eu acho isso maravilhoso, porque ela encontrou um ponto de apoio dentro de casa. E trazendo isso para a igreja, as pessoas que chegam aqui, elas precisam encontrar pontos de apoio aqui dentro. Eu preciso saber o seguinte, falar, puxa vida, eu estou com essa dificuldade. Quando a gente fez o curso Homem ao Máximo, né? Eu fiquei de recuperação no curso, gente, fiquei preocupado com esse curso. Né? Vai ter de novo, né, pastor? Eu vou fazer de novo, só que eu vou passar. Aí, gente, eu me lembro no começo que a gente comentava as coisas ali, e tinha um termo que a gente usava, que era o termo de ombrear, né, pastor? Andar ombro a ombro. Porque andar ombro a ombro, um apoia no outro. A gente usa muito isso. Vocês sabem que eu trabalho na área de segurança do trabalho e dei muito treinamento para brigada de emergência, brigada de incêndio e tal. E no momento que você está fazendo um combate a incêndio, você está segurando aquela mangueira ela tem uma pressão muito forte, né? Geralmente chega a 8 bar uma pressão, é uma coisa assim, um homem sozinho não consegue segurar uma mangueira de 12,5, para vocês terem ideia, né? E aí são 4, 5 pessoas segurando a mangueira, e a gente fica numa posição que o cara da frente, ele segura o esguicho para direcionar o jato, o de trás ele apoia o ombro nas costas do que está na frente. E aí, porque o que está na frente é tanta pressão que você encosta, você precisa desse apoio, senão você cansa, você não aguenta segurar por muito tempo. E a gente tem que ser isso é ombrear, isso é dar apoio, isso é dar sustentação para que o outro consiga. E nós, como igreja, nós temos que ser o cara que dá o ombro, nós temos que ser o cara que dá o apoio, fala, vai que você vai conseguir, cara, vamos lá. E você está ali, o cara fala, puxa, eu posso me apoiar nesse cara, porque eu sei que aqui ele não vai deixar eu cair, ele não vai deixar eu me arrebentar. E é isso que nós temos que ter como papel, como igreja. Então, como família, gente, como igreja, nós temos que alcançar algumas coisas. Nós temos que estabelecer um valor fundamental de família. Nós temos que desenvolver a compreensão intergeracional, respeito, cooperação e ministério.
Nós temos que construir um crescimento e um plano de evangelismo que inclui discipulado, evangelismo geracionalmente sensível. Olha que coisa importante. Eu tenho que falar diversas línguas, eu tenho que falar de formas diferentes para cada geração, porque cada um de nós está num momento diferente da vida. E a semente, e lançar a semente precisa ter essa inteligência. De que forma eu lanço a semente aqui? De que forma eu consigo lançar? E que semente eu vou lançar para esse solo? Para que essa pessoa realmente seja cuidada, para que essa pessoa seja alcançada. E aí ser transformado em uma expressão visível da família de Deus. A gente se sentir família mesmo. Não é se chamar irmão, um chama o outro de irmão, porque eu estou acostumado a chamar de irmão. Não, é meu irmão mesmo. É meu irmão mesmo. Eu amo esse cara como se fosse meu irmão de verdade. Apesar de eu não ter irmão, só ter irmã, mas eu tenho muitos irmãos dentro da igreja, irmãos mesmo. Eu considero meus irmãos, sabe? Eu sou muito feliz com isso, a família que o Senhor me deu. Amém? Olha só, nós temos 5 então princípios que vão descrever o que significa a geração de uma família, da igreja bíblica. O primeiro deles é o multigeracional. Multi vem de muitos, e ele tem a ideia de acolher. Nós vamos falar sobre cada um deles. Intrageracional, dentro, intra tem a ideia de dentro, e nós vamos falar sobre defender. Parageracional, para ao lado, que significa parceria. Transgeracional, trans através, que significa multiplicação. E metageracional, meta mudança, e tem a questão do crescimento, do amadurecimento. Tá? Então, o primeiro princípio, que é acolher, ele fala que a igreja é uma família multigeracional. Olha lá, 1 Coríntios 12, 14, diz assim: ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Romanos 15, 7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: que parte do seu corpo que tudo bem se você ficar sem? Vou arrancar essa parte aqui. Esse dedo aqui, não gosto desse dedo. Tem alguma coisa, irmão? Um dia eu estava me olhando e falei assim: deve ter alguma coisa feia em mim, não é possível. Eu descobri que meu pé é muito feio. É que eu comecei pelo pé e resolvi parar ali, irmão. Eu falei: deixa eu só olhar o pé. Meu pé é horroroso, irmão. Meus dedos é tudo torto, tudo feio. Mas mesmo meus dedos sendo feios, eu não quero ficar sem eles, não. Deixa eles lá. Eles estão me ajudando. O dedinho a gente acha que serve só para bater na quina. Não, ele tem outras funções. Função de equilíbrio. Você precisa dos dedos para ter equilíbrio. Ontem a gente estava assistindo um filme, aquele filme Homens de Honra, aquele Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro, que ele é um mergulhador. É lindo aquele filme, E existiu muito preconceito naquela época dos Estados Unidos, a questão racial ali que eles têm. E ele sofre muito para ser um mergulhador. Ele era excelente, ele ia além do excelente, para que ele pudesse estar onde ele estava. Ele era muito melhor do que todo mundo, mas o povo só escorraçava ele porque ele era negro. E aí, chega um momento do filme que ele perde a perna. Acontece um acidente, ele quebra a perna dele, lá bate um negócio e quebra a perna dele, e ele quer voltar mesmo com a perna arrebentada, tal, e ele consegue. E é uma história real. E aí a gente vendo isso, e mostra ele tentando fazer exercício, porque daí ele amputa a perna, coloca uma prótese, e ele tentando fazer exercício. Eu não vou contar a história do filme para não dar spoiler, se vocês quiserem assistir, tá, gente? É bonito. E aí ele começa a fazer exercício com aquela prótese. E aí a Glaucia comentou, tem um amigo da Glaucia que trabalha com ela lá na escola, que teve uma perna amputada também. E ele comentou para a Glaucia, falou: Glaucia, a gente perde completamente o senso de equilíbrio. Mesmo com prótese, é outra história o equilíbrio. Talvez o peso seja diferente, acho que você perde completamente a referência. Então qualquer coisa que falte no corpo da gente, mas eu consigo me adaptar. Não, você vai conseguir se adaptar, mas é diferente. Porque perde o equilíbrio, E cada um de nós, gente, nós somos um membro dentro da igreja. Nós somos chamados de membros porque a palavra nos trata como membros. E cada um de nós temos uma importância. Você não está aqui por acaso. Você tem uma importância e uma função aqui dentro. Talvez você seja o dedinho. Talvez você seja o dedão. No meu caso, não dá para ser o dedinho. Talvez, gente, você seja o pé, o calcanhar,
Mas uma coisa eu tenho certeza, o cabeça é Cristo, e sempre vai ser Ele. E todos nós vamos ser comandados por Ele. E é importante que a gente tenha isso muito claro. E não existe um órgão mais importante que o outro. Porque hoje, com a medicina na universidade, você consegue trocar, né? Tem transplante de coração, de pulmão, não tem? Né? Tem tudo isso aí, essas coisas que acontecem. Mas transplante de cabeça não rola ainda, né? Não tem. Então, sem a cabeça não dá para viver. A gente precisa viver, a gente precisa de Jesus na nossa vida, para que a gente execute as nossas funções da melhor maneira possível. A gente precisa de Jesus. E Jesus é o cabeça. E todos nós somos membros. E todos nós somos importantes. Então, a igreja multigeracional, ela abraça essas diferenças que nós temos. Ela abraça essa diferença que existe entre nós, essa diferença de idade, essa diferença de sexo, essa diferença de cultura que existe entre nós, e tudo isso é muito bom. A diferença ela é muito boa, e nós temos que aprender com essa diferença, porque Deus quer usar essa diferença para chegar no coração de todo mundo, porque o mundo lá fora é todo mundo diferente, e que bom que é. Se fosse todo mundo igual, gente, pessoal, não ia ter graça, não ia ter a menor graça. Mas todo mundo igual, tudo na mesmice, ninguém gosta de mesmice, né? E que bom que existe diferença, né? Então, quando a gente tem uma igreja multigeracional e um jovem entra nessa igreja, ele não vai se sentir de maneira nenhuma reprimido, ele não vai se sentir de maneira nenhuma deixado de lado, ele não vai se sentir sem importância. E muito menos as pessoas que são mais velhas, porque vai ter um assunto para eles, vai ter um momento para eles, vai ter um momento para o jovem, vai ter um momento para a criança, vai ter um momento para todo mundo, e todo mundo vai se sentir valorizado. E é para isso que nós estamos nos preparando, para que nós tenhamos esse momento para cada uma dessas pessoas, e nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para cada um e saber da necessidade de cada um, e que momento que está cada um. E Deus vai nos capacitando para que a gente consiga fazer isso. Então, todas as faixas etárias, elas tinham acesso a Jesus, né? Desde Nicodemos, que já era um ancião, como as crianças, quando os discípulos repreendiam, Jesus falou: deixa vir as minhas crianças. Então todo mundo tinha acesso a Jesus, e todas as pessoas têm que ter acesso a esse Jesus que nós conhecemos. E como que nós vamos fazer eles terem acesso? Tendo a linguagem, tendo o propósito para cada um deles dentro da igreja, né? Hoje em dia a gente tem que olhar a igreja de uma forma bem geral. E Zacarias lá atrás, lá no Velho Testamento, lá Zacarias 8, versículos 4 e 5, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então ele já estava prevendo, ele já estava olhando uma multigeração aí rolando, e isso é muito bom, e é muito bom estarmos juntos, e juntos, eles vão estar juntos no mesmo lugar, e aqui eles vão estar juntos no mesmo lugar. Segundo princípio, defender uma igreja é uma família intrageracional, lá dentro, né? Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim, ó: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E é legal isso, gente. A gente reconhece a existência de necessidades específicas dentro da igreja, e aí a gente olha para dentro da igreja e cada um reconhecendo a sua necessidade dentro da sua própria área, e a gente percebe que a gente não está aqui para competir, né? A gente vai se defender e a gente vai olhar para as necessidades de cada geração e trabalhar para que isso aconteça, né? Então, assim, quando eu estou pegando um copo d'água, minha mão está trabalhando para ir lá pegar o copo d'água e levar até a minha boca, meu coração continua batendo, fazendo outras funções, o meu pulmão continua respirando e a coisa vai acontecendo. Então, cada parte do meu corpo ela vai se movimentando e isso mantém o meu corpo vivo. A igreja é da mesma forma. A igreja é da mesma forma. A gente precisa ter essa convivência, né? A gente precisa ter essa defesa, né? Então, assim, às vezes alguma coisa vem contra o teu rosto, você não põe a mão para defender. Uma bola vem, você não põe a mão para defender. E olha só que coisa legal, uma parte do corpo defendendo a outra. E a igreja ela tem que ter essa ação. A igreja ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse reflexo de entender e falar: não, peraí, não vai mexer aqui não. Não é assim que funciona.
né? E a gente trabalhar junto. Eu lembro, a gente era jovem, na Nazareno a gente tinha um grupo chamado Expressão Gospel, e sabe o que a gente gostava de fazer? A gente gostava de ir lá no Lar dos Velhinhos. Olha que coisa louca. A gente ia lá, passar uma tarde com eles. A gente fez isso várias vezes. Então as meninas tinham lá o grupo de coreografia, né? Elas colocavam as músicas, dançavam, faziam aqueles sinais, os gestos, né? de deficiente auditivo. E aí, muitas vezes a gente levava a banda e tocava umas musiquinhas mais maneiras, né? Não dava para tocar oficina de jeito. Tocava, mas não era todas, né? Senão matava o pessoal que estava lá. E assim, às vezes a gente ia só com violão e tocava e cantava com eles. E eles amavam aquilo. E aí a gente, assim, a primeira vez que eu fui, eu confesso para vocês que eu não estava com vontade não. Cara, perto dos velhinhos mesmo, sábado à tarde. Pô, gente, a gente joga bola de sábado à tarde, sabe o que é isso? Né? Passa a semana inteira esperando esse jogo de futebol do sábado à tarde. Eu tenho que ir lá no Lar dos Velhinhos. E eu vou confessar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu fui, quem ganhou não foram os velhinhos, fui eu. Porque você senta ali, você conversa com as pessoas e você está dando atenção. A única coisa que você dá para as pessoas ali é a atenção. Mas o que você recebe de volta, gente, é tão maior do que isso, é tão mais bonito, é tão mais gostoso. Cara, eu saí dali e falei, puxa vida, eu quero vir mais, né? Então, assim, e esse trabalho ele é muito importante, e esse cuidado ele é muito importante, né? De uma geração cuidar da outra. E a gente estava saindo para fora das portas da igreja, mas a gente pode fazer isso inicialmente dentro da igreja, olhar para as outras pessoas, dar atenção devida, conversar e ver de que forma que a gente pode cooperar um com o outro, defender um ao outro, para que as pessoas se sintam verdadeiramente amadas. É tão gostoso, gente, quando você percebe que alguém se importou com você, ou quando você percebe que alguém realmente falou assim, não, puxa, preciso conversar com esse cara, olha, eu vi que você não estava legal, o que você tem? Isso é importante, isso é gostoso, né? Quando a pessoa chega até você e vê a tua necessidade, fala, pô, cara, você está fazendo falta, ô, cara, e aí, como é que tá, tal, ou vi domingo passado, você estava meio triste, o que está acontecendo? Né? Não é para cuidar da vida do outro, não, é para mostrar, olha, eu estou preocupado com você, o que está rolando, posso te ajudar de alguma forma? Né? E nós, como igreja, nós temos que ter essa sensibilidade, esse cuidado. E olha só, o terceiro princípio que a gente vê dentro da igreja, ele fala sobre parceria. Uma igreja é uma família parageracional. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Gente, eu lembro uma vez a gente fez na igreja um estudo dos dons, né, dos dons espirituais, né? Então lá em Coríntios fala a respeito disso, né? Em Gálatas fala a respeito disso, né? Então tem vários lugares que você encontra falando dos dons. E aí o pastor fez um estudo pra gente sobre os dons, né? Mas tinha uns irmãos que eles achavam que esse tinha o dom de exortação. Esse dom não existe, tá, irmãos? O dom de exortar, eles gostavam de exortar. Pegavam os jovens, irmão. Tinha uns irmãos que chegavam na gente, mas, meu Deus do céu. E aí, eu estou dizendo que a exortação não é importante, ela é. Mas a exortação, ela tem que ser feita, olha só o que diz Tessalonicenses: exortai-vos e edificai-vos. Todas as vezes que eu pensar numa exortação, eu também tenho que pensar em edificação. Se eu estou falando algo, o Lolão fez alguma coisa que não foi legal, e eu vou conversar com o Lolão, e eu estou trocando uma ideia com o Lolão, eu posso chegar para ele e falar, pô, Lolão, pô, cara, isso não foi legal, né? Mas em amor. Ele fala, pô, Lolão, de novo você dá uma mancada? Ô, cara, pelo amor de Deus, eu não vou bater em mim, irmão, né? Agora, é diferente eu chegar para o Lolão e conversar com ele como um irmão, de fato, e falar, pô, Lolão, ó, e ajudar o Lolão a construir em cima disso. Exortar e edificar. Então nós, como povo de Deus, nós como irmãos aí, Jesus é o nosso irmão mais velho, o pastor falou isso no domingo passado aqui, e nós vamos ser irmãos mais velhos também, de pessoas que vão estar chegando, pessoas mais novas que vão estar chegando. A gente já está há tanto tempo ouvindo e se alimentando dessa palavra, e outras pessoas vão chegar para ouvir, para se alimentar dessa palavra, e muitas vezes as pessoas não vão saber o que fazer. Muitas vezes as pessoas vão tomar atitudes que não são legais. E nós vamos ter que chegar nessas pessoas. Mas sempre com isso no nosso coração.
sempre com essa visão no nosso coração, de orientar com sabedoria, com graça, com amor principalmente, ajudando a edificar na vida das pessoas, né? E lembrando, irmãos, que tem coisa que a gente não tem nem que entrar na bola dividida, né? Nós temos um anjo da igreja que a gente fala, olha, pastor, determinada situação, o senhor tem sabedoria para isso, eu não tenho sabedoria para lidar com isso, nós temos que entender isso também, tá? Então não tente ser o juiz da igreja, né? Nós temos que ter sabedoria para fazer isso. Então, gente, a gente precisa dessa parceria entre os irmãos dentro da igreja, entre os ministérios, né? A gente não pode permitir que a igreja esteja dividida, que a igreja tenha trincheiras entre os ministérios. Eu me lembro, eu tocava na Nazaré, e uma vez chegou uma irmã e falou assim, toca o tal hino, né? Eu falei, toca hino. Irmã, toca oficina G3, mano, eu vou tocar hino. Eu não consigo fazer barulho, irmão, tocar hino. E aí eu me lembro até hoje do que eu fiz, foi a coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida. Eu catei na guitarra e falei assim, daqui não sai hino, eu não toco hino. E eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, como é que é? Você não toca hino? Você está de brincadeira. Eu não toco, eu toco para jovem, eu toco, é culto de jovem, eu não vou tocar hino não. Não toco e não canto hino, hein? Já estou avisando. Se vocês for cantar hino, vocês podem tocar, eu não vou tocar. E não tocava, gente. Não tocava. Beleza. O tempo se passou. Eu era o jovem mais doido que tinha dentro da Nazaré. Era cabeludo, não estava nem aí com nada, irmão. Se tivesse que arrumar briga, eu arrumava briga, né? E é legal esse encontro de gerações. Um cara que eu me apoiei muito, o pastor conhece ele, o Verley, da Igreja Nazarena. Eu falo que o Verley é meu pai na fé, né? O que eu fui escolher, né? Não tem jeito. O Verley é uma bênção. E ele foi realmente uma bênção na minha vida. Porque o Verley me mostrou, muitas vezes, que a gente pode ser brincalhão, que a gente pode ser divertido, mas isso não impede que a gente seja um servo de Deus, que a gente tenha a luz, que a gente tenha a palavra, que a gente tenha a vida com Deus, né? E o Verley me ensinou muito isso, né? E muitas vezes no jogo de bola ele me arrancava do meio do campo, me levava lá para o canto, descia o sarrafo em mim, e ele sabia falar comigo. Ele era o único cara que me dava bronca e eu não batia de frente com ele. E ele entendeu isso, né? E é muito engraçado, né, a minha relação com o Verley, justamente por causa disso. E a gente é muito parecido em muitas coisas. E aí, eu me lembro que eu fiz isso, o Verley olhou para mim e falou, não faz isso. Digamos, faz isso, cara. Não, Verley, não quero saber. E o tempo se passou, o tempo foi passando. E aí Deus olhou para aquele menino doido da Nazarena e falou assim, você não toca hino, né? Você não gosta? Beleza. Aí Deus me lembrou de uma oração que eu fiz há muitos anos, quando eu conheci uma moça, na sala da secretaria, lá da escola do núcleo. Eu vi uma moça bonita lá, gente. E aí eu lembro que eu estava começando a ir na igreja e o Wagner falou, você pode pedir para Deus te preparar uma esposa. Escreve para Deus o que você quer. Faz uma lista. Eu fiz a lista, irmão, com detalhe, riqueza de detalhes na minha lista. Eu quero assim, assim, assado. Eu cheguei no meio da lista e falei, Senhor, vamos encurtar essa conversa. Dá a filha do barbeiro para mim. Falei, irmão, é verdade essa oração. Eu dá a filha do barbeiro, tá tudo certo. Ela tem tudo que eu estou pedindo aqui, em resumo, ela tá bom para mim. É o que eu quero. E aí, gente, nas minhas orações doidas, Deus sempre escutou, né? E o tempo se passou, irmãos. O tempo se passou. Muitos anos isso aconteceu. E a filha do barbeiro namorou outras pessoas, eu namorei outras pessoas, e o tempo se passou. E um dia a gente se reencontrou, né, na igreja. E aí eu vi que a filha do barbeiro tinha namorado. Eu falei, mas namorado não é casado, né? Então deixa eu aqui começar a dar uma rodeada nessa moça. Aí eu peguei e comecei, né? O cara eu nem conheci o cara mesmo, né? Falei, bom, se ela gostar dele, ela não dá nem bola porque eu tô conversando, né? E ela não me dava bola mesmo, só me dava corte. Aí um dia ela largou desse rapaz. Eu falei, opa, ó Deus trabalhando. E aí eu comecei a namorar com essa moça. E tava tudo bem ela ir pra Nazareno. Só que quando ela começou a namorar comigo, eu creio que foi Deus. Deus fechou o coração da minha sogra. Minha sogra é meu diabo, irmão, vocês não têm noção. Hoje ela me ama como um filho dela, né? Meu diabo.
E minha sogra falou assim, minha sogra olhando bem pro meu jeitão assim, falou, você não vai mais para Nazaré. Eu falei, como não, mãe? Eu congrego lá. Ficou doida? Não. Você vai congregar comigo aqui na Assembleia de Deus. Aí ela falou assim, bem, minha mãe não quer mais que eu vou na Nazaré, não. Eu vou na Assembleia. Eu falei, você tá doida? Eu falei o seguinte, eu assisto o culto lá, eu tocava. Eu assisto o culto lá, terminou, eu vim para sua casa. Só que é tarde. Você sai de lá mais de 9h30 da noite, podemos namorar até 10, é domingo, você ficou doido, não vai ter jeito. E sábado você tem culto lá, como é que você vai fazer? Eu falei, então, aí agora. Minha sogra queria, na verdade, que a gente não namorasse. Esse era o fato, né? Aí chegou um domingo, ela falou, você vem comigo na Assembleia hoje? Eu não ia tocar, eu falei, eu venho com você. Aí a gente vem. Eu entrei dentro da Assembleia de Deus. Aí, Juninho, entrei lá, cara, você sabe como é que é a Assembleia, né? Os irmãos começaram a cantar, e aí o instrumento ia correndo atrás, né? No meio da música, eles chegavam na música. Ai, meu Deus do céu. Uns microfones altos, aí veio um cara de fora pregar, não falou lé com pré. Aí eu saí de lá e falei assim para ela, o negócio é o seguinte, eu não piso mais dentro dessa igreja. Falei para ela, não piso mais. Falei, só tem velho nessa igreja e eu não quero mais saber disso aí. Eu não vou pisar mais dentro dessa igreja. A gente vai dar um jeito, mas eu não venho mais. Ela ficou triste, eu falei, tá bom, né? Só que o culto não foi inteiro ruim. Existiram momentos que tiveram palavras, tiveram sementes que foram lançadas. E eu estava ali, eu não queria receber semente nenhuma. Só que Deus sabia o que ele tinha que falar comigo e como que ele tinha que falar comigo. E a semana inteira aquele negócio foi mexendo no meu coração, sabe? Aí quando chegou no outro sábado, eu falei assim para ela, bem, amanhã nós viemos na Assembleia, né? Ela falou, você está doido? Como assim, amanhã a gente vem na Assembleia? Eu falei, eu quero vir aqui amanhã. Mas por que você quer vir aqui? Ué, não é o pastor de volta que vai pregar amanhã? Eu quero ver ele pregar, ué. Eu posso ver? Não, pode, vamos lá. E aí eu fui. E Deus começou a falar comigo naquele lugar. E Deus me levou para a Assembleia de Deus. E eu me lembro até hoje de um culto que começou a tocar um hino da harpa. E eu comecei a chorar, porque Deus estava falando comigo naquele hino. Né? E Deus começou a falar comigo naquele hino de uma forma tão tremenda. Eu era jovem, bem jovenzinho ainda. E Deus falou assim comigo, eu falo da maneira que eu quero. Você toca o que eu quero, você canta o que eu quero, e você adora da maneira que eu quero. É do meu jeito, não é do seu. Então, irmãos, Deus se move no hino da harpa, Deus se move no Oficina G3, Deus se move na Gabriela Rocha, Deus se move no coração que está disposto a ser movido por Deus. E é em cada uma das gerações. Então não julgue as gerações, eu fiz isso. E graças a Deus, Deus tratou comigo com muito amor, porque Deus me levou num lugar de muito amor. Eu fiquei muitos anos dentro da Assembleia de Deus, ela é uma igreja que eu amo. Vocês não têm noção como eu amo a Assembleia de Deus. E Deus usou a minha vida naquele lugar e usou pessoas para falar comigo. Irmã, vocês não têm noção que as irmãzinhas do círculo de oração, como elas me amavam, elas vinham, me abraçavam. Irmão, eu orei por você essa semana. Irmão, que isso, que aquilo. E quando eu ia louvar, eu subia lá e eu ia louvar, as irmãzinhas vinham juntas, as irmãs do círculo de oração louvavam, adoravam. E era o mover de Deus naquele lugar. Porque eu me permiti transitar entre as gerações que existiam dentro da igreja. Eu permiti ser usado por Deus. Eu permiti olhar para as necessidades das pessoas. Eu permiti que o Senhor fizesse algo na minha vida. E você vai ver que quando você se abre para isso, quando você se prepara para isso, gente, o prazer e o sentimento que dá aqui dentro é um negócio que explode de um jeito tão bonito, tão gostoso, porque você se sente usado como ferramenta de Deus. Amém? Olha só. A nossa igreja, uma família, ela é transgeracional, através de um para o outro. Diz assim, 2 Timóteo 2:2. Estou terminando, tá, irmãos? E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A igreja transgeracional, ela leva a sério esse mandato bíblico de multiplicar, através de orientação, treinamento e discipulado. Né, os mais velhos ensinando os mais jovens, né, os mais novos, né? E aqui, muitas vezes, a idade não importa tanto. Tem gente que é um pouco mais nova, mas que tem conhecimento, que já tem vivência de tantas coisas com Deus. Aqui o tempo, na verdade, é o tempo dentro da casa, é o tempo dentro do reino. Às vezes a gente é mais velho, mas pode ser ensinado por uma criança que já está há tanto tempo dentro da igreja, que já ouviu tanta coisa, que já foi ministrada.
Então é isso que a gente precisa ter muito claramente, essa transferência de conhecimento, essa passagem de conhecimento. E a gente não pode abrir mão desse conhecimento e dessa doutrina. A gente não pode abrir mão disso. Tá? Cada geração, gente, tem responsabilidade de passar para a próxima geração. E a gente vai proporcionar um exemplo de fidelidade para ensinar, para orientar, para falar o que é certo. Nós, como pais, fazemos muito isso dentro de casa, quando a gente dá as orientações para os nossos filhos. Você não fala para o seu filho, faça dessa forma, você fala, o correto a se fazer é isso. Esse é o princípio. Nós ensinamos princípios para os nossos filhos. Você não está o dia inteiro com ele para tomar as decisões por ele. A gente bem que queria, mas a gente não está. Mas o princípio que você ensina faz com que o menino ande no caminho correto, porque ele pense naquilo antes de fazer as coisas. E isso ele vai se tornando um adulto cada vez melhor. Então a gente tem que estimular, gente, também as pessoas, atrair pessoas da sua mesma faixa etária para a igreja. Quem traz jovem é jovem. Quem traz pessoal mais velho é legal. O pessoal mais velho chega e fala, pô, tem a galera ali que eu gosto de conversar, meus amigos que estão ali, e cada um ali, gente. Então, assim, essa multiplicação e esse incentivo vem das próprias gerações. A gente tem que incentivar cada um a fazer isso dentro da igreja. E o quinto princípio, crescimento. Uma igreja é meta-geracional. A mudança é ir além das formas estabelecidas. Não é fácil. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A gente percebe, a igreja metageracional percebe que seus membros devem crescer e vai naturalmente transitar de uma geração para a seguinte. A igreja metageracional visa proporcionar uma preparação e ajudar através de cada uma dessas mudanças. Né? Lá na Assembleia eu via muito isso. Eu lembro que quando a gente chegou, tinha o grupo das crianças, né, bem, que ia cantar lá na frente, as menininhas iam cantar lá na frente, umas que de chupeta cantar lá na frente, é bonitinho de ver. E aí, eu fiquei tanto tempo lá dentro que eu vi menininhas que cantavam no grupo das crianças se casarem depois. Algumas chegaram até no círculo de oração. Né? Já é mãe. Gente, e aí você vai vendo, e essa evolução é importante. Hoje nós temos as crianças, e elas vão crescendo, e elas vão ocupando momentos diferentes dentro da igreja. E cada um desses momentos tem que ser valorizado, cada um desses momentos tem que ser cultivado, cada um desses momentos é de extrema importância, porque, de verdade, as crianças hoje elas são a igreja de amanhã. Como é que nós estamos preparando isso? Sem abrir mão de quem está no presente. Né? A palavra ela traz isso de uma maneira muito sábia quando fala: os teus jovens terão sonhos e os teus velhos terão visões. O sonho ele trata de uma expectativa de algo que ainda não aconteceu, e a visão ela trata de algo que você tem a clareza daquilo que está acontecendo. Olha a diferença disso. E essa diferença de gerações ela traz essa diferença, e ela traz essa sabedoria para dentro da igreja. Os nossos jovens vão ter sonhos, os nossos jovens vão estar cheios de energia, eles vão construir, eles vão tocar nas praças, eles vão fazer barulho. É a galera do barulho, vamos usar esse barulho para o bem, vamos direcionar essa energia para o bem. E os nossos velhos, eles vão ter a sabedoria, eles vão ter a visão, eles vão ter a consciência das coisas, vamos aprender com esses caras. E nós estamos ali, né, pastor? Estamos no meio ali, né? Entre os jovens e os velhos, né? Quase chegando nos velhos. Então, gente, a gente tem que aproveitar cada um desses momentos da igreja. Tem uma música, Forever Young, né? Ela foi um sucesso da década de 80. Né? Ela canta Forever Young, para sempre jovem. Né? Todo mundo quer isso. Todo mundo queria ficar jovem para sempre. A gente olha a foto da gente quando a gente era mais novo. Eu pego minhas fotos quando eu casei, né? A Glaucia está igual, mas eu, gente, eu estou bem diferente da coisa, né? Assim, vamos dizer que eu dobrei, né? Eu fiz a oração de Jabez, falei: Senhor, expande o meu território. O Senhor expandiu, né? De fato. E, gente, é uma oração perigosa, a oração de Jabez. E aí, mas assim, eu falei: puxa vida, eu queria ser bonito do jeito que eu era, ter energia que eu tinha, com a sabedoria que eu tenho hoje. Né? Puxa vida, se eu tivesse, quando eu estava lá, no pique, no gás e tal, e hoje eu e a Glaucia, a gente estava conversando sobre isso,
A Glaucia, ela dava mais de 50 aulas por semana, né? Eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu dava aula e estudava de sábado. Olha que doido, né? E aí no ano passado, no começo do ano, surgiu um concurso para dar aula. Eu falei, acho que eu vou voltar a dar aula. Gente, não tem uma energia disso não. E agora se fosse para mim, bem, eu não aguento mais 10 tanto de aula não. Eu vou precisar diminuir. Mas por quê? Porque a gente está preguiçoso? Não, irmãos. Chega uma hora que o corpo sente, a energia vai acabando. Né? Seria legal se a gente tivesse energia de quando a gente era mais jovem, que estava na explosão, estava no agito, com a sabedoria, né, que a gente tem hoje, com a maturidade. A maturidade faz tão bem, gente. A maturidade faz bem para a gente pra caramba. E graças a Deus por essa maturidade. Só que nós estamos exatamente no tempo certo. E é isso que nós temos que entender. E é essa mescla que nós temos que trazer para os nossos jovens. Nós não vamos ser eternamente jovens. A gente pode até fazer plástica, pode fazer, seguir, tem que se cuidar, tá, irmãos? Né? Nem o Salles que vai na academia, posta foto lá, ficando bombado, né, Salles? Vai ficar bonitão. Mas a energia, né, Salim? Então, assim, irmãos, a gente tem que entender cada um dos nossos momentos. Nós temos que nos cuidar, lógico, mas nós não vamos ser jovens para sempre. O tempo chega e o tempo passa. E ele está passando, desde a hora que nós chegamos aqui, ele não para. O tempo não para. Então a gente precisa aproveitar cada um desses momentos. E como igreja, né? Como povo de Deus, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter graça, a gente tem que ter poder de Deus para saber gerenciar tudo isso, para saber usar cada um desses momentos, para que a gente seja luz, para que a gente seja um farol que brilha à noite, para que a gente seja ponte sobre as águas, para que a gente seja abrigo no deserto e flecha que acerta o alvo, para cada uma das gerações que estão dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Uma palavra forte, uma palavra de direcionamento. Você sabe que nós precisamos da unção de Caleb. Depois de 45 anos, ele diz: eu estou forte do mesmo jeito que eu estava há 45 anos atrás, quando o Senhor fez a promessa para mim. Então nós precisamos dessa unção de Caleb. Vamos pedir a unção de Caleb, que aí você fica cheio de vigor, mesmo com anos para avançar. Vamos ficar em pé? Eu quero usufruir da presença do Juninho hoje, aqui. O Juninho falou: vou lá matar a saudade. Mal sabia ele, que ele tocaria, cantaria. Mas é assim, a gente tem que saber reconhecer, né? E eu nem deveria ter cantado, teria que ficar quieto, porque o cara é o cara, e eu faço na medida que não tem quem faça. Então, mas eu queria que antes da gente começar, antes dele começar a cantar essa canção, eu queria que a gente fizesse uma oração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu sou muito grato a Deus porque o Senhor está nos direcionando a ter um entendimento antes de nos posicionarmos para algo que o Senhor quer fazer que não é pequeno. Glória a Deus. Quando eu digo que não é pequeno, não significa que nós seremos uma igreja monstruosa, mega igreja, não é nada disso. Eu estou dizendo que não é pequeno porque salvar uma alma que seja não é algo pequeno, é algo de muito valor, e é o valor que tem nisso, de nos posicionarmos, de nos permitirmos ser a ferramenta, a arma do Senhor, para que o inferno seja combatido, para que Satanás seja combatido, e que pessoas sejam salvas, liberadas da mão de Satanás e do caminho do inferno. Esse é o grande trabalho que nós como igreja temos. Então, esse tempo de entendimento, esse tempo de nós sermos ministrados, faz parte dessa preparação para tudo que Deus tem para nós lá na frente. E agora cabe a nós colocarmos no nosso coração, refletirmos sobre isso em todo o tempo. Nós estamos sendo preparados para isso. Como a gente já vem dizendo, estamos não só sendo ministrados por isso, mas estamos orando por isso. Quando nós perguntamos a Deus o que Ele quer fazer, Ele diz, Ele mostra para nós o que Ele quer fazer.
Então, eu louvo a Deus por cada um de vocês, eu louvo a Deus pela vida do Digão, por ter trazido essa palavra. Eu sabia que precisava ser o Digão para esse assunto mais profundo hoje e desse domingo. E Deus realmente trouxe essa clareza, essa amplitude do entendimento para nós. Eu fui ministrado, eu tenho certeza que você também foi. Então feche seu coração.